Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul, onde vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus. Amém? Nós estamos aprendendo sobre a lei e a graça. Amém? Estamos entendendo e aprendendo pelo Espírito Santo que há uma nova aliança. Estamos aprendendo pela revelação de Deus que há um novo pacto para vivermos neste tempo, nesta dispensação, pois estamos na dispensação da graça de Deus. Amém, igreja? E é por esta aliança, é por este pacto que nós devemos servir a Deus. Só se serve a Deus com excelência, de modo agradável ao Senhor, neste pacto, nesta aliança, que onde se vive por fé. A mensagem no telão, como tema, a lei e a graça, parte 5, nós vamos entender e aprender a respeito de antes e depois da cruz. Está escrito em Hebreus, no capítulo 9, versículos 15 a 17. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Quem tem sido chamado? Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Tu és o testador nosso. Tu és aquele, Senhor, que tem para as nossas vidas uma herança, a herança dos santos. O Senhor deixou para cada um dos seus filhos os teus bens, as tuas bênçãos, Senhor. E por isso, nesta manhã, Jesus, nós te agradecemos, gratos a Ti por esta herança que nos foi dada, pois nós temos sido chamados por Ti. E estamos aqui para receber a promessa da eterna herança. E sabemos, Senhor, que este testamento já está confirmado, porque o Senhor morreu naquela cruz. O Senhor entregou a sua vida por nós naquela cruz e ressuscitou. Por isso, Senhor, aleluia, a lei não tem força. A lei não tem força em nossas vidas, pois estamos debaixo da graça. Estamos debaixo, Senhor, do Teu amor. Estamos debaixo, Senhor, do Teu perdão, deste amor que nos constrange. Obrigado, Espírito Santo, pelo ensinamento que o Senhor tem nos dado, pois não há mais destruição em nossas vidas, Senhor, pois o conhecimento não mais nos falta, Senhor. Temos crescido no conhecimento a cada dia, temos crescido na Sua graça
a cada dia. E sabemos que a destruição existe onde falta o conhecimento, Senhor. Onde falta a prática do conhecimento. Por isso te agradecemos, Senhor, por não mais sermos da lei. Obrigado, Jesus, por não fazermos parte mais da lei, Senhor. Por não vivermos mais, Senhor, debaixo de condenação. Obrigado, Deus, por nos retirar da inutilidade da lei, Senhor, pois ela é inútil. Hoje ela é inútil. Obrigado por nos abrir os olhos, Senhor, para enxergar a verdade, para nos livrar, Senhor, de apegos a homens, por nos livrar, Senhor, de apegos a pessoas que nada podem fazer, que não têm nenhum poder para salvar, para curar, pois todo o poder está em Ti, Senhor. Todo o poder vem das Tuas mãos, Senhor. E aqui nós estamos, Jesus, buscando a Tua face e recebendo sim de Tuas mãos, Senhor, as Tuas bênçãos, pois sabemos que o Senhor tem prazer em abençoar. O Senhor tem prazer em manifestar a Sua glória. E nesta manhã nós recebemos com ações de graças o Teu mover em nossas vidas, Senhor. O Teu mover, Deus, em favor de Tua igreja, pois foi o Senhor quem estabeleceu este santo lugar nesta cidade. Foi o Senhor quem abriu estas portas, Senhor. É o Senhor quem sustenta essas portas abertas. É o Senhor quem nos dá a força e a capacidade para continuar, Senhor, fazendo a Tua obra nesta terra. É o Senhor que nos dá o poder para combater o bom combate, para vencer as investidas do maligno, Senhor, e permanecer firmes e inabaláveis, Senhor, pois este é o reino que recebemos, o reino inabalável, Senhor. Estamos firmes nele, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. E mais uma vez eu lhe peço nesta manhã, com a total submissão a Ti, Senhor, com a humildade, o temor e o santo tremor, Senhor, reconhecendo que nada sou e que sou totalmente dependente, Senhor, da Tua graça e do Teu favor. Senhor, eu preciso, Deus, eu preciso, Senhor, da manifestação da Tua glória em minha vida, para que eu fale aos Teus filhos nesta manhã, e que a Tua voz seja clara, seja nítida, e que todos que o Senhor trouxe nesta manhã entendam o que o Senhor diz, recebam o que o Senhor diz e vivam em novidade de vida. Vivam a vida em abundância que o Senhor trouxe através da cruz. Eu te agradeço, eu te louvo por todos os Teus benefícios já manifestados em nossas vidas e por todos aqueles que ainda virão, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. E toda a igreja diga amém. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, ovelhas do aprisco do bom pastor, homens e mulheres que têm sido chamados por Deus para receberem a eterna herança, para receberem as mais de 7.000 promessas da parte daquele que vos criou, daquele que vos gerou, para em tudo serem mais que vencedores. Nós sabemos, igreja, que fora da graça de Deus, e pelo tempo que já temos tido acesso a esta maravilhosa palavra, pelo tempo que já tivemos o contato e a vivência com esta palavra,
Nós sabemos que fora da graça de Deus não há um caminho reto. Fora da genuína graça de Deus não há um caminho espiritual. Há caminhos carnais. Há caminhos que não engrandecem ao Senhor Deus em espírito e em verdade. Então, o que há fora da graça de Deus é judaísmo. Porque a lei é para a carne. Amém? Então, aqueles que se movem por leis, se movem pela carne. Fazem para Deus pela carne, não pelo Espírito. Estamos entendendo? Então, a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Então, quando há uma nova, a velha tem que ser deixada. Em Hebreus 8, 6, diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Então, o ministério da graça de Deus é tanto mais excelente do que a lei. Quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então nós estamos inseridos num pacto, numa aliança de melhores e superiores promessas. Amém? Então tudo que foi consumado na cruz do Calvário é melhor, igreja. Amém? É superior a qualquer mandamento, a qualquer, regulamento, a qualquer lei instituída através de Moisés. Em Hebreus 8,13 está escrito assim: quando ele diz nova, olha o que o apóstolo Paulo escreve, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Não sou eu quem digo. A Bíblia diz que há muitos irmãos hoje vivendo de forma antiquada. Concorda? Por quê? Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Então os nossos irmãos estão vivendo na primeira, ligados à primeira, não totalmente, né? Não cumprindo lá os 613 pontos, mas trazendo alguns pontos de Moisés para hoje. Então eles estão vivendo de forma antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Na nossa vida ela desapareceu. Amém? Glória a Deus. Então na nossa vida ela já desapareceu. E eu profetizo em nome de Jesus que desaparecerá na vida de muitos. Para a glória do nosso Deus. Então, a lei desapareceu quando, pastor? Há mais de 2000 anos. Onde que ela desapareceu, pastor? Na cruz do Calvário. Amém? Então, mas ela ainda não desapareceu nas igrejas ainda. Ela ainda está dentro de algumas igrejas. E isso depois da cruz. Então, a Bíblia diz que chegaria um tempo de reforma. E eu louvo a Deus porque chegou para a nossa vida. Amados, eu amo saber disso. Eu amo, ter esta compreensão. Saber que Deus nos escolheu para sermos reformadores. Deus viu em nós coragem, irmão. Deus viu em nós esta ousadia. Porque só parte para uma reforma quem tem coragem. Covardes não vão querer ser reformadores. Covardes vão junto com os outros. Vão junto com a maioria. Reformador é aquele que bate de frente com todos. Sem ter medo da consequência. E eu louvo a Deus. Porque isso, amados, é algo que Deus determinou antes da fundação do mundo para a minha vida e para a tua vida. Então foi Deus quem escolheu, foi Deus quem disse: você vai reformar. Você vai participar de um projeto que eu tenho para o seu tempo. Você vai ser integrante
de uma reforma, de uma grande reforma. Em meu nome, você vai destruir, você vai quebrar para construir novamente da maneira correta. Você foi escolhido. Você foi chamado por Deus para este propósito, amados. Este é o propósito da tua vida neste ministério. Entenda isso. Amém? Em Hebreus 9:10 está escrito: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas. Não come isso, não bebe isso. Não... E diversas abluções, lavagens, batismos. Ablução é batismo. As pessoas estão até hoje batizando aí. Em tanques, em rios, em lagos, piscinas. Como se isso fosse algo muito valioso e de valor espiritual. Nós sabemos hoje que não é. Por quê? Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas, teve o tempo. Impostas até o tempo oportuno de reforma. Glória a Deus. Glória a Deus. Tempo oportuno de reforma. Tempo oportuno de reforma é o que nós estamos agora vivendo. Olha, Deus determinou para a nossa vida esse tempo. Então, é a verdade. É Bíblia, irmão. Não é algo... então, né? Porque não, é que agora a gente está diferente. Não é porque agora a gente está diferente, a gente está obedecendo a Bíblia. A gente está vivendo a Bíblia Sagrada. Aceitem ou não aceitem. Entendam ou não entendam. Nós estamos dentro da palavra. Então, a reforma ela foi iniciada pelo apóstolo Paulo, irmão. Os outros apóstolos tiveram o seu momento de glória. Mas o evangelho eterno foi dado a Paulo. É ele que começou. Foi através dele que Deus trouxe a verdade para o seu povo, para os seus filhos. Mas quando ele morreu, ele mesmo profetizou, ele mesmo declarou. Ele falou, olha, depois da minha partida, se levantarão no meio de vós homens perversos, que vai corromper o rebanho, que vai atrair após si discípulos. Ou seja, não vão fazer mais discípulos para Cristo, vão fazer discípulos para si. Está assim hoje. As pessoas querem a glória de Deus para si. Então o apóstolo Paulo estava fazendo discípulos para Cristo. Ele estava pregando a fé em Cristo. Era isso que ele fazia. E é o que fez. E é o que hoje nós estamos aprendendo pelas suas cartas. Amém? Nós não somos seguidores de Paulo. Ouça bem. Nós somos imitadores. É algo completamente diferente. Nós somos seguidores de Cristo. Amém? Então, idolatra Paulo. Não, não idolatramos ninguém aqui. Se nós temos um ídolo, esse ídolo é Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quando o apóstolo Paulo morreu, a reforma parou, irmão. Porque aquilo que ele mesmo havia profetizado aconteceu. A igreja virou, desculpa o termo, uma bagunça. Misturou de novo a lei com a graça e ficou aquele adultério espiritual dentro da igreja. E isso veio. Aí dentro da igreja católica lá, Deus levanta um Martinho Lutero. Ilumina os olhos dele, dá o entendimento para ele, opa, não é assim. Começa a escrever as suas teses e vai de encontro com a maioria. Sozinho. Você pensa que tinha uma multidão com ele? Não, vamos aí, Martinho Lutero. Não.
Ele e Deus. Ele e o Senhor. Deus moveu em favor da vida dele. Deus cooperou com ele. Deus deu recursos. Deus deu condição. Naquele tempo, amados, uma pessoa, mesmo estando inserida na eclésia ali, né, na igreja romana, ela não tinha acesso à Bíblia. Não tinha acesso. Só os maiorais tinham acesso à Bíblia. E assim é hoje também, viu, amados? Ocultam muita coisa dentro da igreja romana. Omitem, tentam não expor, porque se exporem entram em contradição. Então, assim era já naquele tempo. E aí então Deus preparou pessoas para ajudar Martinho Lutero. Pessoas de maior influência na sociedade, que conseguiram para ele Bíblias. E ele traduziu para o grego. Ele traduziu a Bíblia. E ali então ele teve a convicção daquilo que Deus já estava revelando em seu espírito. E ali começa uma grande reforma protestante. Ali começou, né, de Martinho Lutero, foi o estupim. Depois veio outros grandes reformadores, depois de Martinho Lutero. Mas a gente precisa entender o quê? Que o nosso ministério tem o chamado da reforma. Então, tirar as pessoas da lei. Avisar os filhos de Deus que o fim da lei é Cristo. E que a reforma começa por Paulo e tem que continuar. As igrejas que vivem no legalismo, irmãos, estão cheias. Estão lotadas. Lotadas. Por quê? Porque as pessoas estão cegas. As ovelhas de Jesus estão cegas. Essas pessoas, por uma ignorância espiritual, elas estão profanando o sangue de Jesus. Elas estão profanando o sangue que Cristo verteu naquele madeiro. E estas mesmas pessoas não desfrutam da liberdade que há em Cristo. Paulo trouxe a compreensão da genuína graça de Deus. E nós sabemos que só isso liberta a igreja. Amém? Isso, só a graça liberta o povo de Deus da ilusão de liberdade que a lei promove. Porque assim nós vivíamos, se você se recordar. Quando nós vivíamos a lei, nós tínhamos uma uma ilusão. Amém? Nós tínhamos uma falsa sensação de liberdade. Nos sentíamos livres, mas não éramos livres. Nós éramos cativos de tantas coisas, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Amém? De tanta coisa que nos oprimia e reprimia. Então, há uma nova aliança e não podemos viver da velha aliança. Diga amém. Então existe uma guerra. Ok? Assim como foi nos dias de Paulo, pregando e ensinando que era por fé. Esta guerra está hoje nos nossos dias, na minha e na sua vida. Amém? Por mais que talvez não venhamos a sentir tanto, mas é uma guerra espiritual muito grande. Porque nós estamos aqui aprendendo e vivendo por fé. E estamos levando isso adiante para outras pessoas. E o diabo não quer que isso aconteça. Por quê, pastor? Porque o diabo não tem mais poder sobre nossas vidas, não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Porque na cruz ele foi destruído. Na cruz ele foi derrotado. Na cruz ele perdeu a sua força. Então hoje o que ele faz? Ele usa a própria palavra, ele usa o próprio altar para atingir os filhos de Deus. E atinge com o quê? Com a maldição da lei. Estão entendendo? Estão compreendendo a dimensão da coisa? O diabo, ele toca no Filho de Deus pela própria palavra de Deus. Usando líderes que ele cauteriza a mente. Amém? E usa para enganar o povo de Deus.
usa para falar mentiras, usa para ainda inserir leis no meio do povo de Deus, escravizando as ovelhas de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Hebreus 7, 18 e 19 diz assim: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Você está pensando que andar de saião vale alguma coisa? Cabelão vale alguma coisa? Não pintar o cabelo vale alguma coisa? Não rapar a perna vale alguma coisa? Um homem não vestir uma bermuda, uma camiseta, vale alguma coisa? Não comer algum tipo de alimento vale alguma coisa? Porque, olha, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. É inútil, amado. É inútil. A Bíblia está dizendo que é inútil. Então, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Pregar lei ou viver algo da lei é estar fora da Bíblia. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, o diabo não quer que a igreja de Jesus seja feliz nessa terra. Não quer. O diabo quer que o povo de Deus continue sendo escravizado. É isso que o diabo quer. Então nós precisamos avisar aos nossos irmãos que há uma mensagem superior. Se tem uma mensagem superior, amados, eu vou ficar na inferior? Pensa comigo. De jeito nenhum. Se eu tenho uma mensagem que é espírito e vida, por que eu vou me submeter a uma mensagem que é inútil, que é inferior, que é condenadora e imortal? Amém? Pastor, mas por que tem pessoas que não param nem na lei nem na graça? Porque ela quer o pecado. O que ela quer é o pecado dá prazer a ela. Amém? Então assim, tem os que querem a inferior. E nós já aprendemos aqui que precisam da inferior. Nós sabemos para quem que a lei é, amém? Para quem a lei é destinada. Mas nós vemos que pessoas não param nem na lei nem na graça. Por quê? Porque o pecado lhes agrada. Elas querem o pecado, elas querem o mundo, elas preferem o mundo. Então, sem chance para elas. Estão entendendo, igreja? Amém? Então, vamos esmiuçar e vamos compreender o antes e o depois da cruz. Número 1. Antes da cruz, no pacto da lei, havia pecado. Depois da cruz, no pacto da graça, o pecado foi aniquilado. Nós aprendemos culto próximo passado a respeito do domínio do pecado. Não terá domínio sobre nós, que fazemos morrer a nossa natureza terrena. Se eu dar brechas à minha carne, o pecado tem domínio sobre mim. Ok? Então assim, a gente precisa ter esse entendimento bem aprofundado, irmãos. Porque, eu estou debaixo da graça. Não, opa. É aí que eu tenho que vigiar muito mais. É aí que eu tenho que me policiar muito mais. Justamente porque eu estou debaixo da graça. Porque nós vimos aqui que se na lei Deus condenava e julgava, na graça é muito mais. Amém? Então eu não quero trazer para a minha vida o juízo de Deus. Eu não quero. Você pode confessar isso? Eu não quero trazer para a minha vida o juízo de Deus. Eu quero trazer para a minha vida as bênçãos de Deus. Amém. João 1:29
no dia seguinte viu João a Jesus, João o Batista, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou ou não tirou? Tirou. Então nós vivemos com esse entendimento. Ele tirou, então eu não posso mais viver como um pecador. Eu tenho que viver como um santo. Sou pecador porque sei que o pecado habita na minha carne. Mas não posso viver pecando. Esta é a compreensão da graça. Amém? Hebreus 9:26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Número 2. Antes da cruz havia a lei de Moisés. Depois da cruz vigorou a graça de Deus. Mateus 5,17 está escrito assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus, ele cumpriu a lei, ele veio para cumprir a lei. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então aquele que crê que Jesus cumpriu a lei, e que a partir daquele momento não se deve mais ter nenhum vínculo com lei, que não se deve mais ter nenhuma ligação com lei, então e vive com a fé em Cristo, somente no seu sacrifício perfeito, esse é justificado por meio da fé. A igreja está compreendendo? Número 3. Antes da cruz havia a morte, depois da cruz a vida em abundância. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Romanos 5,17 está escrito: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É por Ele que nós reinamos, é por Ele que somos conduzidos sempre em triunfo, é por Ele que somos mais que vencedores em todas as coisas. Número 4. Antes da cruz se vivia de obras, depois da cruz viver é por fé. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Amém? Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas 2,21. Não anulo a graça de Deus. Amados, ter um risquinho assim de contato com lei, de aprovação de lei, de tendência à lei, aceitar convites de lei, é anular a graça de Deus. Pastor, é só uma reuniãozinha lá. O que você tem que fazer lá no meio? O que você tem que fazer lá? Isso é sério, irmão. Porque tem irmão, sabe, que parece que tem comichão, né? No ouvido. Não, eu vou lá. Eu vou porque depois eu convido para ir para a minha igreja. Para com isso. Quem faz a obra é Jesus Cristo. Você não tem que fazer média com ninguém, igreja. Ouça o que Deus está dizendo.
nem que seja da própria família. Você não deve fazer média com legalistas. Pô, mas pastor, mas eles não sabem. Então, você sabe. Eles não sabem e precisam saber que você sabe que eles não estão fazendo certo. E aí, se você se mete com eles, se você, sabe, se entretém com eles, está tudo bem. É só mais uma igreja. Estão entendendo, igreja, o que Deus está dizendo? Então não é para você se meter com os da lei. Glória a Deus. Por quê? Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, olha aí. Se eu aceito que os que estão fazendo algum tipo de lei estão certo, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha que sério isso, irmão. Olha que sério. Ah, pastor, mas não, é só uma coisinha ou outra, irmão. É a Bíblia. Eu não posso aceitar se é uma coisinha ou se é meia coisinha. Eu tenho que aceitar a Bíblia. Sabe, é duro falar isso, mas sabe, tem crente que gosta de ter amizade com legalista. Tem crente que gosta de tititi com legalista. Para hoje com isso. Para hoje, você é da graça. Você não é de obras da lei. E se você ficar com tititi, você anula a graça, você dá mau testemunho. Participar ou ter ligação, qualquer coisa, é dar mau testemunho. Você afirma que Jesus morreu em vão. Você tem que abrir a tua boca para esses que você ainda talvez queira ter comunhão e falar, viu, para disso. Para com isso, esse caminho dá em morte, esse caminho é ruína. Esse caminho é tragédia, vai te trazer enfermidade, vai te trazer problemas, vai te trazer destruição na família. Eu posso dizer isso com propriedade e autoridade. E não tenho medo de carinha feia. Porque a minha vida foi restituída porque eu dou bom testemunho da graça que me foi entregue. Se hoje eu sou, ou se tenho alguma coisa pela graça de Deus, é por essa palavra que eu honro. E honro com toda a minha força, irmão. Não estou nesse mundo para agradar homens. E não vou agradar ninguém nessa terra, a não ser o meu Senhor Jesus Cristo. Vou amar a todos a quem Ele diz que ama. E não vou me meter com aquilo que é ruína, aquilo que é inútil, aquilo que é desgraça, aquilo que a Bíblia diz que é dizer que Cristo morreu em vão. Eu não vou dizer isso. E não vou aceitar quem fala isso. Não vou aceitar. Amo todos os meus irmãos legalistas e Deus sabe disso. Mas a atitude eu não aceito mais. Eu estou convicto disso. Ter convicção, ter certeza, amado, é mudar totalmente o rumo da vida, o rumo da história. É aquilo que eu disse. Pode ser que eu ande sozinho nesse mundo, não me preocupo. Eu com Deus sou a maioria. Não me preocupo se um dia eu estar sozinho. Paulo morreu sozinho. Você pensa que estava a multidão do lado dele lá, na morte dele? Ele escreve nas cartas que ele estava se sentindo triste de estar sozinho, no momento da morte dele, Antônio. Mas ele escreve, combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Isso está no meu coração. Agrade ou desagrade, quem quer que seja. É sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno, e o maligno não tem parte comigo. Que ele não tenha parte com você. Glória a Deus. Aleluia. Amado, a verdade está em nós. A verdade não está na lei. A verdade não estão com legalistas. Não estão. Verdade não está em quadrangular. Verdade não está em presbiteriana. Verdade não está em assembleias. Verdade não está em mundial. Verdade não está em universal. Verdade não está em outros títulos aí que vão abrindo as portinhas. Igreja do Reino
igreja não sei do que, igreja não sei do que. A verdade não está aí. Não está, a verdade está em nós, para a glória de Deus, porque Ele nos escolheu, Ele determinou e assim está sendo para a louvor e glória do seu nome. Se você crê e recebe e é feliz por isso, pode aplaudir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Número 5. Antes da cruz, Jesus era chamado Jesus de Nazareno. Era chamado Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré. Jesus de Nazareno, não. Ou era Jesus de Nazaré ou Jesus Nazareno. Escolhe o que você quer. Jesus Nazareno. Amém? Antes da cruz era assim que Jesus era conhecido. Depois da cruz, ele é conhecido como Jesus ressuscitado. Em Atos 10:38 está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, olha como é que Jesus era conhecido antes. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 2 Coríntios 5,16, o apóstolo Paulo, então, com a revelação de quem é, de fato, o Senhor, ele vem e diz, olha, assim que nós, eu e você, amado. É nós, irmão. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Porque agora nós sabemos que Ele é o próprio Deus. Nós sabemos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Criador, aquele que nos gerou, aquele que nos predestinou a esta graça, nos chamou, nos escolheu, determinou pela sua vontade que eu e você andássemos nessa doutrina. Amém? Então, não é para imitar Jesus de Nazaré mais. Não é mais para ficar olhando para aquilo que Jesus de Nazaré fazia na sua carne. É sim para observar os conselhos, as suas virtudes, o seu caráter. Mas não aquilo que ele realizava na sua carne, porque Jesus cumpriu toda a lei. E não é para eu e você ficar fazendo jejum. Não é para eu e você ficar fazendo batismo. Não é para eu e você ficar fazendo vigília. Não é para eu e você ficar 2 horas com o joelho no chão, ralando o joelho, como, sabe, Senhor, eu estou aqui, olha para mim, olha para a minha angústia, olha para a minha aflição. Não é para fazer isso. Isso não chama a atenção de Deus. Nós dobramos o nosso joelho, sim, em sinal de submissão ao Deus que nós servimos. Nós dobramos o nosso joelho, eu dobro o meu joelho em sinal de submetimento àquele que me chamou a esta graça. Não como um sinal de sacrifício. Eu sei que Ele não aceita nenhum tipo de sacrifício, a não ser o nosso louvor. O sacrifício de louvor. É esse que Ele aceita. Então, Jesus de Nazaré não é mais para ser imitado. Não é. Porque Jesus, né? Eu ouço muito, assim, ouvia pelo menos, né? Não, porque Jesus ia para o monte. Eu também fui por um bom tempo, na minha ignorância. Não, ele ensinou, ele é o nosso exemplo. Então vamos andar de túnica, de sandália. Ora, ele é o exemplo então. Mas ninguém quer tomar esbofeteada na cara. Ninguém quer tomar cuspida na cara. Ninguém quer tomar chibatada, quer? Ele é o exemplo. Não é este Jesus que tem que ser imitado. Esse Jesus pagou o preço por nós. E louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Em Romanos 7:4 está escrito assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes
relativamente à lei. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Olha aqui, revelação bombástica. Pastor, como assim pertencer a outro? Eu sou de Jesus. A saber, Paulo está explicando, ele não joga no ar, ele explica. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, um filho de Deus, amado, ele só dá fruto sólido para Deus vivendo a graça. Fora disso, não tem fruto para Deus. A igreja está compreendendo. A igreja está compreendendo aonde está inserida. A igreja está entendendo o compromisso. A igreja está entendendo a importância. A igreja está entendendo a dimensão de onde Deus nos colocou e para o que Deus nos chamou. Está entendendo? A palavra da graça, ela me faz muito bem. Ela me traz alegria, traz paz, me traz regozijo todos os dias da minha vida. Ela traz respeito, ela me traz paz no meu lar, comunhão no meu lar. Ela traz para a minha vida todos os benefícios que Deus tem para aqueles que lhe dão ouvidos. Mas eu sei, amados, que não é isso. O propósito maior da graça de Deus não é isso. Eu sei disso. E é por isso que eu não me acomodo. É por isso que eu não... Sabe, agora minha vida está boa. Não. Eu sei que eu tenho que avançar. Então a minha vida é acertada pela palavra da graça para que eu possa levar ela adiante. Para que eu possa continuar anunciando. Para que eu possa combater o bom combate. Porque no espiritual eu tenho as aflições. E aí então a minha vida material compensa as minhas aflições. Compensa os meus embates. Quem está entendendo? Porque o propósito maior de Deus com a minha vida, e isso é com a tua. Ok? Eu estou colocando eu no exemplo. Mas você tem que receber. O propósito maior, amados, eu e você levar essa graça adiante. Assim como eu disse. A palavra do aniversário da igreja foi exatamente isso. Coragem. Você pode fazer a diferença. Deus lhe deu o poder já para fazer a diferença. Então, não se cale. E Deus falou seriamente isso comigo, porque eu estava dizendo para algumas pessoas eu não ia falar mais nada. Verdade, pastora? Eu já havia dito isso, eu falei, não falo mais. E aí a palavra vem e fala, viu então, você pode fazer a diferença, você vai se calar? Não, mas está criando já até um atrito, não importa. Eu não estou falando nada que ofenda. Eu não estou falando nada de mentira. Eu estou falando o que é certo, o que é verdade, o que é bênção, o que vai trazer benefício de Deus para aquela pessoa. E quantas vezes Deus me colocar essa pessoa na minha frente, eu tenho que falar. Principalmente se eu sei que ela está indo por um caminho torto, errado. Eu tenho que falar, olha, esse não é o caminho. E isso não é o que vai dar em vida, isso vai dar em morte. Quem está entendendo? Amém?
para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que é dar fruto para Deus, amado? Eu só ter a minha vida acertada? O maior fruto para Deus, amado, é através da minha vida eu alcançar um outro filho de Deus. Para a graça. Porque tem pessoas que falam assim, não, então ele está lá na igreja, glória a Deus, né? Amado, se eu sei que o caminho certo não é esse, que eu vou dar glória a Deus. Responde para mim. A incoerência está na mente dos crentes. Principalmente que estão recebendo a graça de Deus. Está recebendo o único caminho verdadeiro, o único caminho aprovado por Deus, o único caminho que Deus diz, eu sou contigo, eu te aprovo, eu abro o caminho, eu vou à tua frente, eu endireito as veredas, eu acerto o que tem que acertar, é o único. E aí depois, então, é porque lá fulano está lá no antigamente. Glória a Deus está lá, né? Pelo menos não está no mundo. Número 6. Antes da cruz havia a possibilidade do inferno. Depois da cruz, não se fala em inferno para os filhos de Deus. Alguma vez, depois da revelação da graça, você ouviu da boca do teu pastor eu falar para você de inferno? Mateus 18, 9. Jesus dizendo, antes da cruz, se um dos teus olhos te faz tropeçar, presta atenção na palavra que Deus está falando conosco. Arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Jesus falou isso ou não falou? É Jesus quem falou? O Senhor já tinha ido para a cruz? Jesus estava no cumprimento da lei. Então, antes da cruz, havia essa possibilidade, sim, de ir para o inferno. Então, antes da cruz, como não tinha uma salvação plena, convicta, certa, Jesus diz, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Então, depois da cruz, quando Jesus venceu a morte, ele derrotou o poder das trevas. E o apóstolo Paulo, em suas 14 cartas, não cita uma vez a palavra inferno. O apóstolo Paulo não citou nas suas 14 epístolas a palavra inferno, irmãos. Então, nós não temos temor algum de inferno. Porque o inferno não é para nós, filhos legítimos do Pai. Filhos abençoados do Pai. O inferno não é para mim e para você. Em Apocalipse 20, versículo 15, está escrito assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, quem que não vai ser achado, irmão? Quem? Os da perdição. Nenhum deles vai ser achado. Nenhum deles vai ser achado escrito no livro da vida. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então é esse que vai ir para o inferno. Você, quem é pai? Vai, mais uma vez. Quem é pai? Pode ser mãe também, vai. Pai e mãe. Agora eu vou ver quem está dormindo aí. Olha, você prepara o mal para o teu filho? Você quer que o teu filho erre para dar castigo para ele? Esse é o teu desejo.
A Bíblia diz, pastora, que nós, sendo maus, Jesus disse, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Que dirá o vosso Pai Celestial? Aí vem aí um desinformado, amado, falar que se eu não tomar cuidado eu perco a salvação. Que se eu não tomar cuidado eu vou para o inferno. Que o diabo pode roubar minha salvação. Vai orar e pedir a revelação a Deus. E enquanto Deus não dá, fecha a boca. Eu acho que é melhor. Hoje eu sou dessa opinião. Porque quando, sabe, chegou num ponto que eu já estava travando, eu estava falando, Deus, chega, para mim chega, não está dando mais. Eu cheguei nessa situação com Deus, irmão. Você sabe o meu testemunho. Eu cheguei num ponto que eu falei, Senhor, não dá mais ficar contando historinha, até quando? Para mim já deu, chega, todo dia tem que chamar um para estar no altar pregando. E para a glória de Deus, fazem 4 anos. Para a glória de Deus. Pensa se eu quero parar. Jamais. Jamais. Ele abriu os meus olhos para quê? Para eu parar? Não. Antes eu pensava em parar. Agora não mais. Está certo, está convicto. Amém? Eu não paro. Número 7. Antes da cruz havia 12 apóstolos. Depois da cruz, Deus chamou um único apóstolo para os gentios, que é o apóstolo Paulo. Mateus 10, 1-4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Gálatas 1, 11, 12 e 15 e 16 diz: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Paulo não aprendeu com ninguém. Você está aqui aprendendo através da minha vida. Louvado seja Deus por isso. Deus está falando com todos nós através da minha vida. Paulo não teve ninguém usado por Deus para ensinar ele. Ele próprio foi levado ao terceiro céu. Amados, que tremendo isso. E ele diz, irmãos, ele estava ali, sabe, tentando num convencimento da igreja. Porque não davam crédito a Paulo. Não davam crédito a ele. E ele estava com a verdade, ele estava ensinando a verdade, ele estava... Tanto que ele dizia, olha, a verdade de Cristo está em mim, eu não abrirei mão dessa glória. Eu não vou retroceder, eu não vou ir junto com os da circuncisão, eu não vou junto com Pedro. Não vou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é que me chamou. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quando, porém, olha aí, depois que ele recebeu a revelação, ele entendeu a predestinação. Então ele mesmo diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Ele não foi perguntar para os outros apóstolos, viu? Deus me revelou tal coisa, e agora, o que eu faço?
Quando Deus me revelou, eu chamei lá meus líderes, falei assim, Deus me revelou isso. Não perguntei o que eu ia fazer, não. Eu só falei, Deus me revelou isso. Então, assim não dá. Então, tchau. Então, tchau. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo e Pedro, né? Nós vamos ler aqui. Ô Pedro, então, tá bom. Vai você para a circuncisão, que eu vou para a incircuncisão. É sem briga, entenderam? É sem briga. Mas não pode andar junto. Como andarão dois juntos se um não está de acordo? Você não pode andar comigo se você não está de acordo comigo. Não dá. Não tem jeito. Amém? A mensagem para a igreja gentílica, ouça, vem do apóstolo Paulo. E essa mensagem é a mensagem da graça de Deus. Número 8. Antes da cruz era o ministério da circuncisão. Depois da cruz é o evangelho da incircuncisão. Nós vamos ler agora Gálatas 2, 6-9. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, olha o que o apóstolo Paulo diz com essas palavras. Quanto àqueles, quem são aqueles, irmãos? Que pareciam ser de maior influência. Por que pareciam de maior influência? Porque em todos os evangelhos estavam lá os três com Jesus: Pedro, João e Tiago. Os três mais íntimos do Senhor. São esses que Paulo está falando. Olha, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, abre parênteses, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Você acha que a lei acrescenta? Paulo disse isso. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, então, teve um desígnio do Senhor. Deus confiou a Pedro o evangelho da circuncisão. Pregar para judeus a Cristo. E judeu não se converte, amém? Então, aqueles que receberam a Cristo não são os da linhagem de Abraão, não são os da descendência de Abraão, são aqueles que foram o povo da mistura. Sabe da mistura? Que o povo de Deus se misturou com os que não era para se misturar? Sabe? Então, aquela descendência lá foram os que se converteram a Cristo. Só que eles já estavam ali ligados com a lei. Então eles cumpriam a lei e confessavam a Cristo. Estão entendendo? Amém? Como hoje. Muitos dos nossos irmãos confessam Cristo, mas estão lá ligados a alguma coisinha de lei, fazendo alguma coisa. Uma ordenança. Um cumprimento de regra. Antes, pelo contrário. Não é? Como a Pedro da circuncisão. 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, Jesus operou primeiro em Pedro. Foi a Pedro que Jesus disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Pedro negou o Senhor. Por 3 vezes Jesus perguntou: tu me amas? Então nós podemos colocar isso hoje para a nossa vida. O Senhor nos chamou para um algo e nos pergunta: tu me amas? Tu me amas? Segue a graça que eu te dei. Leva a verdade que liberta. Anuncia as boas novas aos cativos, aos oprimidos. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, aí ele diz o nome desses que ele disse lá no versículo 6. Aqueles que pareciam ser de maior influência. Então, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputados colunas,
me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Eles não aceitaram ali de momento. Muitos de momento não vão aceitar mesmo. Mas nós sabemos que Pedro depois andou com Paulo. Estão entendendo? Depois ele aceitou. Então naquele momento não aceitou, então é um para lá e um para cá. Não dá, não tem como, irmão. Não dá. Amém? Número 9. Antes da cruz se dizia Deus, se dizia Deus te abençoe. Depois da cruz, já somos abençoados. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tem muito, irmão. Tem. Em todo ministério Cristo vive, tá? Vamos. Deus te abençoe. Deus abençoe, viu, irmão? Deus abençoa. Números 6, 23 a 27. E tem irmão que, assim, às vezes não fala o Deus te abençoe, mas alguém fala para ele, ele manda um amém de encontro. Só para você saber, você está anulando a verdade que já está sobre você. Entenda que isso é sério. Se não fosse sério, Deus não iria estar trazendo o estudo disso. Entenda que isso, para a nossa vida espiritual... Amados, a nossa vida espiritual rege tudo na nossa vida. Ouça, entenda e receba isso. Porque quanto mais você reluta com a verdade, menos bênçãos serão manifestas na sua vida. Quanto mais você aceita a verdade e se encaixa nela, mais bênçãos começam a se manifestar na sua vida. Porque tudo da nossa vida é regida pela nossa vida espiritual. Se a minha vida espiritual não está alinhada com a vontade de Deus, eu quero as bênçãos? Deus quer me dar, mas ele diz assim, viu, eu tenho regra. Eu tenho modos para você viver aí. E você não está me ouvindo, você não está me entendendo, você não está obedecendo. Você quer as bênçãos? Fica esperando. Estão entendendo, igreja? A seriedade. Você está ouvindo de um pastor que tem entendido, tem vivido e tem visto isso. Para a glória do Senhor. Então, entenda e aceite isso. Porque eu não iria tratar aqui, amados, guiado por Deus, de um assunto banal. A lei não acrescenta nada, a graça acrescenta. Então isso daqui é acrescentar para a tua vida espiritual. E se você disser, não, isso aí não tem nada a ver, não. Então você está dizendo para o próprio Deus, o Deus da graça, que ele não sabe de nada e você sabe de tudo. Estão entendendo? Amém? Eu já disse que o altar alerta. Não obriga ninguém a fazer nada que não queira. Mas Deus, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele quer, porque é nele, você já sabe, é nele o sim e o amém. Para todas as promessas. E é simples, amados. É simples. Eu tenho visto na minha vida que é simples. Não é complicado. É só você dizer sim. Ele quer que você diga sim. E quando ele vê que você diz sim, pronto. Ele também começa a dizer sim. Ele também começa a dizer amém. Porque você está agradando o coração de Deus. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis. Então, essa é a chamada bênção araônica. É a bênção de Arão.
O Senhor te abençoe e te guarde. Muitos falam isso hoje. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te abençoe. Está aqui. É bíblico, pastor? É bíblico. Mas é da velha aliança. Está entendendo o peso disso? Está ligado àquilo que foi caducado. 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Números, velha aliança, velho pacto. Efésios, nova aliança, novo pacto, apóstolo da graça de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Abençoou ou não abençoou? Que Deus te abençoe, igreja. Que Deus te abençoe. Isso, pastor. Não vamos também criar, briga por causa disso. Com ninguém. A sabedoria está em nós. Amém? Então, Deus te abençoe. O Senhor já nos abençoou. Porque muitas pessoas falam, algumas pessoas que o Senhor me dá a oportunidade de evangelizar, uma das coisas que eu falo é isso, porque são coisas básicas das doutrinas da graça. Para as pessoas entenderem que há um modo de se viver hoje. E aí a pessoa diz, mas espera, mas o que eu falo? Eu falo, você vai dizer graça e paz abençoado. Agora, se ele não quer se sentir como abençoado, o problema é dele. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Então, graça e paz abençoado. Graça e paz abençoada. Porque já é. Então, um Deus te abençoe? Não. Porque na cruz já foi. E se eu fico recebendo o Deus te abençoe, amado, eu vou ficar na eterna esperança de que um dia Deus me abençoe. Diga, Deus já me abençoou. Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Número 10. Antes da cruz, Satanás estava ativo e dominante. Depois da cruz, o diabo foi expulso, despojado e destruído. Glória a Deus. João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Foi julgado ou não foi julgado? Foi julgado ou não foi julgado, igreja? Foi expulso ou não foi expulso? Pronto. 1 de João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o... Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, para que os filhos de Deus não pequem mais. Então, continua no pecado quem? Aquele que procede do diabo. Aquele que recebe a Cristo, amado, ele deixa de pecar.
Por quê? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então aquele que procede do diabo, aquilo que eu disse, vai ter prazer com o pecado. E não vai deixar de pecar nunca. E aí a palavra continua. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, com as obras do diabo destruídas, os filhos de Deus, então, são chamados pelo Senhor e passam a ter uma vida santa. Livres do pecado. A igreja está entendendo? Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, de uma vez por todas, amado, de uma vez por todas, o diabo não tem poder na tua vida. O diabo não pode tocar em você. O diabo não pode tocar na sua salvação. O diabo pode tentar, pelos seus atributos que já estão na sua carne, tentar fazer você pecar. E a Bíblia diz que tudo que eu plantar eu vou colher. Mas jamais alguém aqui vai dizer que foi o diabo. Jamais alguém aqui vai colocar a culpa no derrotado. Porque ele não tem mais culpa. Ele já foi destruído. Quem está entendendo? O diabo foi expulso, foi destruído, não tem mais nenhum poder sobre aqueles que recebem a Jesus Cristo nas suas vidas como Senhor e Salvador. Mas pastor, por que em algumas igrejas então o diabo está lá dentro? Não é, pastor? Porque o diabo sempre deu, dá e dará lucro para os seus senhores. Entendeu? Ele passa a ser um algo, uma atração que feitiça, que enfeitiça, que seduz o povo de Deus para dar lucro àqueles que se utilizam disso. Número 11. Antes da cruz a mensagem era de arrependimento. Depois da cruz a mensagem é de reconciliação. Mateus 4,17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, antes da cruz, amém? Antes da cruz, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos. João Batista estava lá no deserto: raça de víboras, arrependei-vos. Esse era o ministério antes da cruz, de arrependimento. E agora? 2 Coríntios 5, 18 a 20 diz, pelo apóstolo Paulo: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha, amados, a diferença. Não hoje mais trazer o pecado para a vida do Filho de Deus, mas mostrar que ele já está reconciliado com o Pai. E quando ele entende isso, percebe isso, automaticamente em seu espírito vai haver um arrependimento. Que é natural.
da conversão. Um filho de Deus que está indo para o caminho errado, recebe o evangelho da salvação, crê, naquele momento ele vai ter uma direção nova na sua vida. E aquilo mostra arrependimento. Amém? Número 12. Estamos entendendo antes da cruz e depois da cruz, igreja? Antes da cruz, o importante para servir a Deus era adorar através de rituais. Depois da cruz, somos louvadores e adoradores em espírito e em verdade, pois para isso fomos criados. João 4:24 está escrito: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Efésios 1:5 e 6. Parou, volta. Por favor, pastora. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando que eu adoro em espírito e em verdade? Ninguém? A lei é para a carne. O que é para o Espírito? E a graça é a? Então quem o Pai procura nesta terra? Aleluia. É para nós que Ele está olhando, amado. É para nós que Ele está olhando. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Efésios 1:5 e 6. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, olha, nos predestinou. Amém? Foi para a graça que nós fomos criados. E como disse o Senhor a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Amados, essa semana eu fiquei a semana toda refletindo nesta palavra. Desde o início da semana, essa palavra veio à minha mente. E o Senhor ficou trabalhando com ela na minha mente a semana toda. E me trouxe uma paz tão grande, porque eu estava com o Senhor lhe indagando algumas coisas, perguntando ao Senhor a respeito de algumas coisas. E esta palavra veio ao meu espírito. O apóstolo dos apóstolos orou. Porque às vezes nós oramos, amados, e queremos ver a coisa acontecer rápido. Nós queremos ao nosso tempo. Pensamos que Deus está atrasado. Pensamos que Deus ou não está ouvindo, né? Deixa eu orar mais uma vez aqui. Que agora acho que Deus vai escutar. Nós queremos ao nosso modo. E o apóstolo dos apóstolos orou 3 vezes. E o Senhor respondeu na 3ª vez. Paulo, a minha graça te basta. Você vai ficar com isso aí, eu não vou tirar. Tem coisas na nossa vida, mas que Deus tira. E Deus coloca. E tem coisas que Ele não tira. E não coloca. Deus é soberano. E é a Ele que nós servimos aqui, amado.
Então, sabe, mostrar a Deus a gratidão em tudo é a melhor coisa. E principalmente quando a palavra vem para acertar e humilhar a nossa carne. Quando a palavra vem para humilhar a nossa carne, amados, nós devemos, de fato, submeter a nossa carne ao nosso espírito e dizer: é comigo que Deus está falando. Eu recebo essa palavra. Eu não vou me fechar. Amados, eu vejo daqui, às vezes a palavra vem, tem irmão que nem descruza o braço para aplaudir a palavra. Você pensa que eu não vejo? Amados, a melhor coisa é se humilhar na presença de Deus. Porque Deus exalta os humilhados e os humildes. O soberbo Deus abate. A minha graça te basta. Se você é espiritual, você sabe que não sou eu que estou dizendo. A minha graça te basta. Número 13, pastora. Antes da cruz, os cristãos eram judaizantes e deviam abraçar a lei. Depois da cruz, os cristãos vivem pela graça. Pode aplaudir a palavra do Senhor, igreja? Glória a Deus! Aleluia! Gálatas 2,14, olha que palavra. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: amados, isso tem que acontecer nesta igreja. Ai, pastor, podia ter me chamado, né? Qual o problema ser na presença de todos? Na lei, tem que ser assim, com cuidado. Porque é para meninos. Na graça, é para maduros na fé. Na graça, é para espirituais. Então, se ainda não somos, nós devemos aprender. E eu oro ao Senhor pedindo para que isso se manifeste nessa igreja. Porque nós somos família. Sabe? Tem que ter transparência. Tem que ter pureza e sinceridade. E se nós não pudermos falar o que Deus tem para falar, amados, então não é pureza, não é sinceridade, não é transparência. É certo que tem situações que devem ser tratadas no particular. Mas aquilo que é doutrina, ouça, deve ser falado na presença de todos. Ou então Paulo fez errado. Paulo errou? Não errou. Amém? Então doutrina tem que ser tratado abertamente. Porque é para todos, não é só para um. Estão entendendo? É para todos. Então, quando Deus trata na questão doutrinária com a igreja e tem o endereço certo, esse endereçado tem que dizer amém. É para mim que Deus está falando. E é na presença de todos. Amém? Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, então, ou seja, ele não estava andando na doutrina, ele não estava andando da maneira correta. Disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então estava lá Pedro, né? Já tinha lá ouvido, né, alguma coisa lá porque Pedro, quem foi à casa de Cornélio, o italiano? Foi Pedro. Amém? Deus mandou Pedro ir à casa do italiano, de Cornélio. E Cornélio era gentil. Tanto que Pedro diz: mas Senhor, imundo. Os judeus chamavam os gentios de imundos, de impuro.
E Jesus responde para Pedro o quê? O que tu chamas de impuro que eu purifiquei? Então vai lá. E Pedro vai à casa de Cornélio. E ali começa uma igreja gentílica. Começou assim pela vida de Pedro. Porque a casa de Cornélios receberam o evangelho, receberam a Cristo. E Pedro viu o mover de Deus, sabe, na vida daqueles que ele mesmo dizia que não tinham parte com Deus. Quem está entendendo isso? Amém? E aí Pedro então falou, opa, então agora eu vou sentar com os gentios, eu vou comer com eles. Está entendendo? E judeus não se misturavam com os gentios. E aí e Pedro estava lá comendo com os gentios. Quando chegaram os da circuncisão, chegou Tiago, chegou João, Pedro se levantou e saiu de fininha. Ou seja, ele queria participar da liberdade, da graça, mas não queria se queimar com os irmãos legalistas. Estão entendendo? Nós não podemos ser assim. Fazer média de um lado e querer aproveitar os benefícios do outro. Não. Assim, sim, não, porque Paulo chegou nele e deu de dedo, falou, olha, você não está procedendo corretamente segundo a verdade do Evangelho. Tu é judeu? Então por quê que está obrigando os gentios a viver como judeu? O que você está querendo circuncidar os gentios aí? Então, ou você vive como judeu, ou você vive como livre, como gentio. Obedece à verdade do Evangelho. 2 de Pedro 3,18. Aí passou-se o tempo, né? Deus abriu os olhos de Pedro, entendeu, começou a aceitar e disse, antes crescei na graça e no conhecimento. Pedro disse isso. Antes crescei na graça e no conhecimento. Viu? A graça está lá com Paulo, cresce nela. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então, amados, os problemas acontecem na nossa vida, amém? Sim ou não? E você precisa saber que alguns problemas, e a maior parte deles, viu? São decorrentes de falhas na vida espiritual. Eu já disse isso e torno a dizer. Se a minha vida espiritual não estiver alinhada com aquilo que Deus tem me ensinado, eu estou falhando com a minha vida espiritual e áreas da minha vida não vão ser alinhadas como devem ser. Amém? Nós somos livres em Cristo para viverem como Cristo quer que vivamos nessa terra. Você não pode se preocupar com pessoas. Você não pode se preocupar com homens, com o que vão falar, com o que vão pensar, com o que vão dizer, com o que vão julgar, com o que vão opinar. É você e Deus. Amém? Gálatas 5:1. E nós vamos finalizar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Assim seja, assim disse o Senhor.